Olá pessoal, sou Messias Silva. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Messias 3D Figure ou apenas Messias 3D, depende aí da rede social. Qualquer coisa, os links estão aqui na descrição. Bom, essa série de vídeos que eu vou fazer agora é mostrando meu passo a passo, meu processo de preparar o arquivo para a impressão, que é fazer os boolean, fazer os cortes, fazer plugs, etc. E a escala do modelo. Bom, essa sequência de vídeos são preparando o arquivo para modelos do estilo figure e não miniatura, tá? Eu gosto de fazer impressão nessa escala aqui, ó, dos meus figures, que ela fica com mais ou menos 25 centímetros de altura. Então, nesses vídeos você verá um pouco do Decimate, um pouco de como eu faço a escala, como eu faço a medida de impressão, aonde eu decido ou não fazer os cortes. Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu faço o corte do cabelo. O corte e encaixe de cabelo. Porque o corte e encaixe de cabelo dos meus figures são diferentes. Antes, no começo, eu fazia essa impressão ela foi feita de uma vez só, tá? A minha impressora consegue imprimir esse de uma vez só. Mas independente, antes eu fazia os cortes delas, os modelos, e o cabelo ele ficava encaixado na cabeça direto. Só que por experiência própria e até por feedbacks de clientes, o cabelo encaixado direto na cabeça ele é horrível para pintar. Então, se vocês verem aqui, esse aqui eu estou pintando, já faz alguns anos que eu estou pintando, não tive tempo de terminar. Mas, se vocês olharem aqui no fundo, está bem escuro, porque ainda está na resina, não consegui pintar. Nem mesmo o aerógrafo fica bom de pintar ali dentro. E às vezes você, tipo, quando é encaixado assim, você tem que isolar o cabelo da cabeça, pintar um, depois pintar o outro, e às vezes você mela um e mela outro. Então agora eu estou fazendo o corte do cabelo separado. Independente do tamanho, se deu para imprimir na impressora ou não, o cabelo eles vai separado. Eu estou fazendo apenas o cabelo separado. Eu poderia muito bem fazer todos os cortes separados. Mas normalmente o restante é mais tranquilo de pintar e isolar. Mas o cabelo, porque tem franja, essas coisas, é bem horrível de fazer a pintura. Esse modelo eu imprimi com resinas diferentes para vocês terem uma ideia de como fica o cabelo impresso, separado do rosto, da cabeça. Então esse modelo aqui, ele tá com o cabelo, ele foi impresso separado. Esse modelo aqui, ele foi cortado em 3 pedaços. Ele é cortado da meia para cima, com cabeça, e as duas pernas separadas, tá? E o cabelo também foi cortado em 2 pedaços. Aqui você consegue enxergar a emenda do cabelo. Tem a franja e a parte de trás. Então a parte de trás eu encaixo ela aqui e a parte da frente eu encaixo. Então eu posso pintar tranquilamente o rosto. Depois eu pinto os cabelos, já que o cabelo provavelmente, normalmente é uma cor só. Quando é 2 cores assim, eu tenho algum degradê. Mas eu posso pintar separado, depois encaixar aqui e colar. Eu fiz esse outro corte aqui. Aqui está na mesma cor a resina. Se você, mesmo sem pintar, você olha assim e você pensa que foi impresso tudo junto. Só que esse aqui, eu coloquei a emenda aqui, ó, porque o cabelo dela é dividido no meio. Então eu coloquei a emenda, então eu encaixo o cabelo aqui e outro aqui. Então aqui eu poderia, é porque eu já colei, esse modelo eu não vou pintar. Mas eu poderia muito bem pintar o rosto dela
pintar o cabelo separado e depois encaixar. Veja que ele não está colado, ele só está encaixado. Eu colei apenas o cabelo. Então você vê que ele mexe aqui, ó. Então quando eu fosse pintar, se eu fosse pintar, aqui abaixo do cabelo, na testa dela, poderia estar pintado. E se tivesse já encaixado, seria ruim de pintar ali o cabelo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, que eu vou explicar também nesse vídeo, o olho dela. Veja que você consegue ver a íris, mesmo sem estar pintado. Que eu faço a íris com relevo. Consegue enxergar aí? Então, quando eu for pintar, basta eu pingar dentro desse orifício que eu fiz aqui, e a íris vai ficar centralizada, porque como no vídeo eu vou explicar, se eu não fizer isso, quando for pintar, se eu pingar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, pode ser que 1 milímetro seja pouco, mas em um figure desse tamanho, se eu pintar um olho 1 milímetro para a esquerda e o outro 1 milímetro para a direita, o olho vai ficar torto. Tem até empresas grandes que você pode ver que o olho está um pouco torto em pintura, porque eles não fazem o olho com relevo. Então esse vídeo é o seguinte, eu vou estar mostrando aqui como eu faço o corte do cabelo, e nos próximos eu vou fazendo os cortes das outras partes. Tem outro modelo aqui que eu vou mostrar também. Esse aqui já está pintado, tá? Se vocês verem aqui, abaixo do cabelo tem ainda a testa dela e tem sobrancelha pintada. Ó, dá para ver aqui a sobrancelha pintada. Se o cabelo fosse encaixado, para pintar essa sobrancelha seria horrível. Então esse cabelo aqui ele é separado também por duas partes. Tem a parte da frente e a parte de trás com encaixe. Então é isso, espero que curtam o vídeo. Se você gostar do vídeo, você curte, compartilha para quem seus grupos aí de estudos de 3D. E então é isso. Fiquem com o vídeo. Valeu! Nesse vídeo eu modelei aqui esse personagem aqui. É um arquivo para impressão de um figure. Eu decidi fazer esse vídeo aqui gravado em vez de live, que eu acho que fica mais explicativo do que em live. Porque em live eu vou normalmente conversando ali com o pessoal e vou fazendo sem meio que explicar o processo. Bom, o primeiro de tudo, eu vou decimar, dar um decimate no arquivo para diminuir o tamanho da quantidade de polígonos que o arquivo tem. Aqui, esse arquivo já está decimado. Veja que ele está com 1.400.000 polígonos. Aqui do lado, você consegue ver aqui do lado. Só que o que acontece? Por que ele está com 1 milhão? Porque eu estou com 4 modelos. Esse e esse. Então, todos os 4 estão com 1.400.000. Como é que eu vou fazer esse decimate aqui? Eu vou pegar a base. Estou com a base aqui separada. Eu vou vir aqui em Zplugin, Decimate, e eu uso bastante esses presets aqui. Então, uma base dessa aqui, eu deixo mais ou menos com 150 a 75 polígonos. Depende da base, quando ela tem muita coisa ou não tem quase nada. Nesse caso aqui, ela não tem quase nada, então ela está bem assim. Ó. Eu consigo aqui ainda, ela está com 85.000, eu deixei ela com 85 para poder mostrar que eu vou diminuir aqui um pouco mais, 75.000. Ela mudou, então ela diminuiu bastante polígonos aqui do lado, aqui do fundo, mas aqui onde tem detalhes ela continuou com bastante polígonos, então não perco qualidade.
Ele vai continuar na mesma qualidade, só que com menos polígonos. Uma coisa que eu faço também, eu vou dar um Ctrl Z aqui, veja que ela está com cor. Quando eu quero decimar para depois tirar o render, eu vou vir aqui em Z Plugs e vou clicar essa opção aqui, ó. Como eu estou com pintura direto, não é o VMaps, é pintura. Então eu vou clicar aqui em usar a pintura no Decimate. Então quando eu der um Decimate aqui, olha lá, ele já deu Decimate e manteve as cores ali que eu tinha pintado. Tá, depois eu vou dando Decimate em todas as partes, tá? Esses aqui já estão com Decimate, ó, já tá bem... Tá, deu uma diminuídazinha. Tá bom. Depois que tá todos os objetos com Decimate, 75.000, aí sim eu vou pensar nos cortes. Antes de pensar nos cortes, eu tenho que imaginar o seguinte: qual a medida que eu vou imprimir isso aqui? Eu gosto de imprimir... Deixa eu pegar aqui o personagem. Vou pegar esse aqui. Eu gosto de imprimir nessa escala aqui, ó, para manter um padrão ali. Ela tá aqui com 25 centímetros, não sei se dá para vocês verem aí. Ó, 25 centímetros, tá? Dos pés até a ponta da cabeça tá com 25. Então, dos pés até os olhos, em média 22 centímetros. Por que eu gosto de imprimir nessa medida aqui? Porque normalmente uma prateleira comum de estante, ela tem 30 centímetros. 30, 32, não, normalmente não passa disso. Então ela cabe tranquilo aqui em uma estante. Então, para quem imprime figures, quer colocar em estantes comuns, não estantes personalizadas, é bom ter uma medida aqui padrão. Eu nunca imprimo, nunca coloco uma medida que passe de 30. Mesmo essa aqui, ó, que eu estou pintando, ela com uma base, ela ainda está com um espaço aqui, ó. A minha prateleira ela tem 32 centímetros. Aqui, tá. Pensando na medida que eu quero imprimir, agora eu vou pensar na medida que eu tenho a impressora, de espaço da impressora. A minha impressora ela é uma Photomono da Anycubic e ela tem as seguintes medidas. Deixa eu pegar aqui. Estou usando aqui o Sheetbox. Eu venho aqui em configurações, Photomono Anycubic. Então ela tem essas medidas. Eu tenho 165 milímetros de altura, 82 e 130 de largura. Tá, então eu vou separar ele aqui, essas medidas eu vou anotar aqui, que é para eu não esquecer. 82 por 130 e 165 de altura. Que é justamente isso aqui, ó. Eu tenho 82 aqui, para quem não tem... Aqui, ó. Aqui vai ter 8 centímetros e 2 milímetros. Aqui eu vou ter 13 centímetros. E na altura eu vou conseguir imprimir aí 16,5. Tá? Essa é a altura padrão da minha impressora. Deixa eu pegar esse personagem aqui e botar de novo, para não perder. Veja que, como eu sempre imprimo na mesma medida, aí fica ali meio que um padrão. Tá quase tudo na mesma escala. Tá? Eu posso fechar aqui o Sheetbox, que eu já anotei ali. Eu vou abrir aqui uma régua que eu tenho para eu colocar na escala. Aqui. Essa régua aqui é muito gigante, eu não preciso disso tudo, então eu vou fazer um corte aqui no 30 centímetros por favor.
Veja que eu cortei bem rente ao 3 aqui, o 30. E aqui embaixo, mesma coisa, eu vou cortar bem rente ao 0, vocês vão entender por quê. Porque quando eu for colocar aqui na escala, ele vai medir daqui do objeto, do começo ao final do objeto. Se eu tiver espaço após o 30 ou abaixo do 0, essa escala não vai estar correta. Então eu tenho que cortar ali rente. Vocês podem... Eu vou colocar essa régua no link aqui da descrição. Vocês podem baixar ela, se quiser. Eu vou deixar ela assim, já com o corte de 30. E vou deixar ela inteira, que é para vocês poderem baixar as duas. Caso vocês forem imprimir coisas maiores, vocês poderem usar ela. Então eu vou importar essa régua para cá. Veja que ela está bem pequena, mas isso é por causa do meu modelo, que imprimi ele, eu modelei ele grande ali. Então eu vou só escalar essa régua até a medida que eu quero imprimir essa personagem. Então, como eu tinha dito ali, ó, dos pés da cabeça, lembrando que eu vou olhar a escala com a perspectiva desligada, tá? Então, eu quero essa personagem um pouco menor do que as outras. Para que, tipo, ela... digamos que ela seja mais baixinha do que outras. Que é uma personagem que aparenta ser, tipo, uma adolescente ou alguma coisa ali. Uma menina mais jovem. Então, eu vou imprimir ela com 23 de altura até a ponta da cabeça. Ou dos olhos ali. Na linha dos olhos, vai estar ali entre 20 e 21 centímetros. Tá? Então, isso aqui, essa escala aqui que eu quero imprimir, eu vou clicar aqui agora com a régua selecionada, vou aqui em Z-Plugin e aqui Update Size Radius. Eu vou clicar aqui nessa opção aqui, nessa terceira opção que está em milímetros. Tá? Eu vou vir aqui em Z-Plugin novamente e vou... Ó. Então aqui tá as medidas... Nossa, que coceira o nariz. Desculpa. Tá as medidas real no ZBrush. Então eu vou clicar aqui na altura, que foi a medida que eu fiz o corte, e vou colocar aqui 300 milímetros. Tá? Porque eu fiz o corte no 30 centímetros, convertendo para milímetros, vai para 300 milímetros. É só acrescentar um zero ali. Então aqui eu já estou com a escala real que eu vou imprimir. E agora eu vou pensar nos cortes. Lembra que eu fiz a medida ali da minha área de impressão? Eu vou criar um cubo aqui. Eu tenho tudo isso salvo já, esses presets salvos, mas eu estou mostrando aqui como eu faço a criação. Então eu vou colocar aqui, olhando pela régua apenas, tá? Vou sumir com os outros. Vou colocar aqui um meio transparente. A minha altura de impressão era 16,5. Eu coloco uma margem de segurança e deixo apenas 16, tá? Essa é a minha altura. A minha largura, que é a minha profundidade da impressão, que é isso aqui, ó, ela tem 82. Então eu vou girar aqui. Vou colocar aqui bem no zero e vou deixar aqui até 80. Eu deixo uma margenzinha de segurança. Então aqui eu tenho 16 de altura, 8 de profundidade. E aqui, eu vou virar aqui 90 graus. Não sei se vocês estão vendo aqui. Embaixo mostra quantos graus eu estou girando, tá? Eu segurando o Shift, ele vai girar de 5 em 5. Então aqui em 90 graus, eu vou descer aqui até 13.
Olhando de cima eu tenho isso aqui, ó. 8, 13 e 16. No caso aqui. Deixa eu fazer aqui de novo. 8, 16. E aqui, para ter 13. Tá? Então aqui está na medida. Eu tenho 16 de altura, 8 de profundidade e 13 de largura. Essa é a medida que eu vou usar de gabarito para cada peça. Então eu posso fazer o seguinte, olhando essas medidas aqui, eu estou com o transparente aqui ligado, tá? Nesse modelo aqui, eu posso imprimir ela da cintura para baixo em uma peça só, porque ela cabe toda ali dentro. Tá? E da cintura para cima, outra peça separada. Só que o que acontece? Às vezes fica ruim de pintar algumas partes. Tem gente que prefere bem separadinho. E até para imprimir em impressoras menores. Eu sei que na minha impressora eu consigo imprimir ela em duas partes. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar a cabeça sem o cabelo, que é para poder pintar, para facilitar a pintura. Deixa eu pegar aqui o modelo. Tá. Eu peguei esse modelo aqui porque ele está com cores de resina diferentes para vocês poderem entender. A cabeça, o corpo foi impresso em uma vez, a cabeça está junto, é como eu vou fazer com aquele ali. Só que o cabelo ele foi impresso de duas vezes. Tenho essa frente aqui, veja aqui a emendazinha, e tenho o fundo. Então o cabelo ele encaixa em cima da cabeça, então eu posso pintar ali o rosto dela, pintar o cabelo separado e depois juntar. Isso vai facilitar na pintura. Então, o que eu vou fazer agora é só para facilitar a pintura. Pronto. Com esses aqui vocês vão conseguir entender melhor. Veja que o rosto dela, abaixo do cabelo, também tem pintura, tá vendo? Na testa ali. Então, ela foi impressa inteiro aqui, o corpo, e o cabelo dela é separado. Eu tenho esse fundo aqui, foi impresso separado, e essa frente aqui, onde tem a emenda aqui, vocês conseguem ver no diadema dela aqui, é uma emenda. Então, o cabelo ele é encaixado aqui. Como eu já estou colado, não tem como eu mostrar para vocês. Mas então, eu pinto o rosto dela, e depois eu pinto o cabelo separado. Como o cabelo normalmente é uma cor só, normalmente tem um degradê, com o aerógrafo eu não vou danificar a pintura do rosto depois. Voltando aqui para o ZBrush, eu vou pegar aqui o personagem. Então eu vou fazer o seguinte. Ó, aqui como eu coloquei, fui para um render, eu vou separar aqui os objetos. Vou separar esse cabelo. Vou colocar ele lá em cima. E agora eu tenho o rosto dela sem o cabelo, tá? E aqui eu vou juntar esses objetos aqui dos cílios e da sobrancelha dela com o corpo. Tá tudo dentro de uma pasta, eu vou vir aqui e dar um boolean folder, que eu vou juntar todos os objetos aqui. Então, um Alt G para tirar os grupos. Tem alguma coisa errada aqui, peraí.
Hum, tá. Tem alguma coisa sem fundo aqui, mas agora já vai. Então, boolean fold aqui, novamente. Outra coisa que eu gosto de fazer em figuras grandes é deixar em relevo os olhos. Porque o que acontece? Os olhos, eles são muito difíceis de pintar você sem uma referência. Então, vocês podem ver até em empresas grandes, eu não vou citar os nomes aqui, mas até em empresas grandes de figure, você vê alguns personagens que estão com os olhos tortos, tipo um olho mais centralizado do que o outro, um olho mais pro lado do que o outro, e isso acaba, tipo, se tiver um erro, né, na pintura, destrói o personagem todo. Então você já deixando no relevo o olho, como é impressão grande, esse relevo aqui vai ajudar bastante. Então o que eu faço? Eu coloco o relevo como é que se diz? Para, afundando o objeto, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, a parte azul do olho vai ser essa parte daqui. Deixa eu pintar aqui para vocês verem. Então, a parte azul do olho vai ser essa parte aqui dentro, onde vocês estão vendo aqui o relevo, tá? A parte preta da íris vai ser isso aqui. Então, quando eu for pintar, eu vou com um pincel pequenininho e vou apenas tocar ali no... Olha como fica pequeno o rosto, tá? Aqui é uma cabeça naquela escala. Então, vocês quase não vai dar para ver, porque ela está com o capuz já, o tamanho desse olho. Então, é uma bolinha muito pequena. Eu vou com esse pincel bem pequenininho, com ele só, e toco. Quando eu tocar ele nessa esfera aqui, ela já está afundadazinha, a, a tinta ela vai circular ali dentro e não vai passar. Então, não vai ter como eu errar a pintura do olho. Ele vai ficar centralizado ali certinho. Porque se você é muito pequeno, se você tremer um pouco a mão ali e topar, vai ficar e ficar um pouquinho, 1 milímetro, 2 de diferença, parece pouco, mas como ele é pequeno, quando você olhar depois de pintado, você vai ver que o olho está meio torto. Depois vocês dêem uma olhada em figures grandes, de empresas grandes, veja se não tem bastante assim. É por isso que eu gosto de fazer isso aqui. Bom, eu já posso apagar essa pasta aqui, porque eu já dei um decimate. Agora o que eu vou fazer, como eu usei uma base mesh bem completa, que ela tem dentes e tudo aqui, eu vou verificar o que é que tem dentro aqui para apagar. Ó, aqui as partes dos olhos e da boca que eu tinha deixado. Eu ia tirar, normalmente eu tiro antes isso aqui, e eu deixei para poder mostrar como eu tiro, tá? Deixa eu apagar aqui esses grupos. Ó, aqui eu estou dando um dobro para poder ver todas as faces do objeto. E aqui eu vou tirar esses objetos aqui da boca. Eu vou escondendo, ó, ele está grudando apenas aqui. Então eu vou esconder esse daqui, deixar apenas ele visível, vou inverter a seleção e vou dar um del ribbon. Vou dar um Alt Groups e vou lá olhar novamente, ele já saiu. Vou fazer a mesma coisa aqui com os olhos. Vou escondendo aqui as partes que eu não quero apagar. Pronto, inverto a seleção e esse restante aqui eu já posso apagar.
Eu dei um autogrupos, aqui eu estou vendo grupos diferentes de coisas que já estão separadas, que são essas aqui, e vou apagar novamente. Veja que sobrou esse pedação aqui, ó. Eu vou aqui novamente, corto aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui tem um filetezinho, ó, bem pequeno, tá vendo? Isso aqui pode atrapalhar também a impressão. Aí o que eu faço? Eu venho aqui com o Sculpt, ele fica com o mouse ali meio roxo, e vou dar um smooth bem de leve aqui para sumir com aquilo ali. Veja que quando eu passei o smooth, meio que apagou aqui uma marcação que tinha. Então eu vou vir aqui com o Blend Standard e vou remarcar ali aquela marcação que eu tinha. Vou fazer agora no outro olho. É a mesma coisa. Selecionar. Autogrupos, delete, close roles, autogrupos. Clico, vejo se não tem mais nenhum grupo solto e pronto, é isso aqui. Eu vou apagar também esse buraquinho aqui da orelha que ficou muito grande. Pronto. Então aqui eu já tenho o modelo cortado. O que eu vou fazer agora é separar aqui esse cabelo em duas partes. A parte da frente e a parte de trás. Então aqui eu já estou com algumas partes separadas. Eu vou criar uma pasta aqui. Vou separar esse polígono, que já estava separado. E agora esse daqui, eu vou fazer o seguinte corte. Vou fazer um corte aqui. Que eu vou imprimir ele, esse pedaço aqui e esse aqui separado. E esse daqui vai entrar aqui na frente, junto da cabeça ali, tá? Então eu vou clicar aqui nessa parte de seleção, vou cortar um grupo. Deixa eu ver como vai ser melhor aqui. Por aqui. Deixa eu fazer um corte aqui para ver. Deu quase. O que eu vou fazer aqui é vir e cortar aqui agora. Que eu quero seguir mais ou menos a linha que eu fiz ali no cabelo mesmo, tá? Então aqui eu já separei os dois grupos.
E eu vou dar agora um split hidden. E dar um close roles aqui. E dar um close roles no outro lá também. Então já tem os dois objetos separados, a frente e o fundo do cabelo. Esse fundo aqui, deixa eu separar aqui a frente, eu posso emendar com esse outro daqui. Deixa eu ver se está tocando aqui na orelha dela, tá um pouquinho. Eu vou só separar um pouco aqui da orelha, para não tocar. Não precisa cortar a orelha, tá? Então vou dar aqui um close holes, um boolean fold, aliás, no cabelo. E eu já tenho aqui esse cabelo todo em um objeto só, tá? O que eu vou fazer agora é cortar a cabeça, fazer o encaixe da cabeça no cabelo. Então, se eu der um bowling folder negativo da cabeça no cabelo, ele vai ficar muito fino. Vai se quebrar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar a cabeça aqui. Ó, vou deixar aqui no transparente para a gente entender onde é que está. Eu vou centralizar aqui a frente com o fundo do cabelo. Para eu ver mais ou menos essa medida aqui. Eu vou separar a orelha aqui. E essa parte aqui, ó. Entendeu? Só que, ó. Eu vou querer fazer um corte mais ou menos aqui, ó. Que ela vai ficar assim, tá? Deu para entender? Vou pegar esse aqui. Acho que eu consigo cortar aqui direto. E vou dar uma olhada ali na orelha depois. Tá bem assim. Agora na orelha eu vou tirar ela aqui de volta. E esse daqui também. Então vou separar esse pedaço aqui. Não vou deletar ele, eu vou usar, tá? Vou dar um close rose aqui. E na cabeça eu vou dar um close rose também. Vou dar um auto groups. E eu vou vir com um sculpt tree aqui e retirar essa rebarba aqui que ficou. Esse canto aqui. Tá? Com essa frente aqui, com isso aqui separado, então eu tenho aqui a parte do cabelo. Veja que ele não, esse cabelo aqui ele não está igual ali com o corte, tá? Então eu vou só puxar ele aqui para que ele fique junto com aquela emenda ali.
É por isso que eu não tinha apagado ele ainda, tá? Eu vou só corrigir essa malha aqui, deixar mais reta aqui. Porque é isso aqui que eu vou usar como base para cortar ali a cabeça normal, certinho. Agora eu tenho. Esse aqui eu posso apagar já. Esse aqui, tá? Ele tá aqui embaixo. E agora eu vou usar essa base da cabeça, do cabelo aqui, para cortar a cabeça. Então eu vou vir aqui, colocar eles dois dentro de uma pasta. Eu vou nessa opção aqui, tá vendo essas duas bolinhas aqui, parecendo dois conjuntos. E aqui eu vou colocar essa segunda aqui, que é a segunda de corte. E vou ligar aqui o Live Boolean para eu entender quem eu vou estar cortando. Então ele vai estar cortando assim. Tá? Então aqui eu vou duplicar ele. Vou separar esse daqui. Porque esse daqui, que vai usar como corte, eu separei lá, tá? Eu tenho esse aqui. E esse daqui eu dupliquei. Por que eu dupliquei? Porque eu vou fazer modificação nele. Se eu não duplicar e eu fizer a modificação e o ZBrush se fechar, eu posso perder a configuração dele lá normal. Então eu vou vir aqui, vou salvar logo. Decimate, underline, print. Então eu vou vir nele aqui, com ele selecionado. Eu vou mudar a cor para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, tá? Eu mudei a cor dele. E vocês conseguem enxergar onde ele vai estar cortando. E eu vou dar aqui um inflate bem pequeno, para não perder ali a orelha, tá? E aqui eu vou dar um polish, que é para ele dar um polimento aqui. Então quando eu colocar o outro aqui em cima, vocês vão ver que tem um pequeno espaço entre um e outro. Ó. Tá bem pequeno, deixa eu dar mais um efeito aqui para vocês verem. Agora sim eu vou dar um bowling folder. Então eu já tenho ela aqui cortada, eu tenho aqui a parte do fundo. E aqui eu vou fazer agora o corte da frente. Essa frente, veja que eu tenho ali a testa dela, é bem rente ali. E eu não tenho aquele espaço ali que eu tenho na outra. Até porque eu não deixei meio proposital. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Que eu acho que eu diminuo sem querer. Então vai ser impresso assim. Vai ser impresso a parte de cima com esse pedaço da cabeça dela aqui. Eu vou encaixar essa cabeça, esse cabelo assim, tá? Então a orelha ali não está atrapalhando, ele só vai encaixar ali.
Veja que ela tem cabelo aqui. Eu vou dar um corte nesse cabelo aqui. Aqui embaixo, ó. Vejam aqui. Quando eu for encaixar aqui, esse cabelo não vai encaixar. Ele teria que encaixar assim. Só que eu não quero encaixar assim. O que eu vou fazer agora é dar um corte do cabelo para a cabeça. Eu dei um corte da cabeça para o cabelo. Ou do cabelo para a cabeça. Agora eu vou dar um corte da cabeça para o cabelo. Então eu vou dar um... duplicar aqui esse modelo. Não. Esse aqui eu posso apagar. Esse aqui eu posso apagar. E eu vou usar esse corpo aqui. Eu vou duplicar esse corpo. Mesma coisa. E nesse aqui é quem eu vou cortar. Ó, eu vou cortar agora da cabeça para o cabelo, que é para eliminar aquele pedaço ali que estava me atrapalhando. Mesma coisa, eu vou dar um save para não perder. Caso o Z2 se feche. Vou dar um inflate aqui bem leve. Não é esse, é esse aqui, ó. Vou dar um polish para ele dar um polimento ali nesse inflate. E vou dar outro inflate aqui bem leve. Tá? Então vou dar um bowling folder. E agora eu tenho o cabelo aqui cortado. E a cabeça, veja que agora está com um espaço muito bom. Eu vou dar um sculptri aqui. Só para acabar com essas rebarbas pequenas aqui que tem. Então agora eu tenho um cabelo. E um corpo que vão encaixar ali certinho. Esse espaço que ficou aqui, não se preocupe, é normal. É um espaço de segurança. É por isso que eu fiz o bullying. Veja que quando, como é cabelo, quando vocês forem imprimir, vocês quase não vai ver. Então, esse aqui eu coloquei no diadema ali, ficou certinho ali. E ele vai ficar aparecendo o detalhamento do próprio cabelo. Ó, vê? Aqui ó, tem a parte da frente e o fundo ali onde se encaixa. Antes eu não separava, eu pintava tudo junto. Ó, esse aqui não está separado, ele foi impresso tudo junto. Na verdade, esse aqui foi impresso uma peça só, inteira, de uma vez só, sem emendas. Só que veja como é difícil eu pintar lá atrás, tá vendo? Ele não está pintado, está preto. Tá, na verdade está cinza. Aqui onde tem o cabelo e a camisa, eu tenho que estar pintando com muito cuidadinho. E se eu separar, não, eu pinto logo todo de vez e só encaixo. Antes eu não separava, hoje eu já separo e fica muito melhor para pintar. Para quem não pinta, isso não faz sentido estar fazendo esses cortes, mas para quem pinta, e como eu faço para várias pessoas, tem gente que pinta, tem gente que não, então ele já assim, com esses cortes, vai servir tanto para um tanto quanto para outro. Agora eu vou fazer o corte do cabelo da frente. Que é esse aqui, ele vai encaixar ali. O que eu vou fazer? Eu vou separar ele da seguinte forma. Mais ou menos assim. Aqui eu preciso dessa parte inteira, que ele vai ser colado, vai servir para colar aqui. Então ele vai encaixar assim, tá? E eu quero também que ele entre nessa parte da cabeça ali. Eu vou só dar uma mecha aqui, que depois que eu dei o boolean, já apareceu mais partes ali, eu não quero.
que é para poder mostrar um pouco mais da testa dela ali. Tá? Então eu vou vir aqui na cabeça, eu estou usando aqui o corpo, na verdade, né? E eu vou fazer um corte assim, ó, meio que na diagonal aqui, ó. Tá? Um corte onde ainda eu consigo enxergar a testa dela ali, o restante eu não preciso. Então eu vou vir usar aqui, ela está bem de frente, e agora eu vou suspender aqui um pouquinho para mudar o ângulo. Então eu vou fazer esse corte aqui, ó. Tá? Então só precisa desse pedaço da cabeça dela aqui, ó. Certo? E no restante, eu só preciso disso aqui. Então, quando eu encaixar ali, tá bom, aqui tá bom. Na verdade aqui é o contrário, aqui tem que ser assim. Deixa eu alinhar ali as orelhas. É pelas orelhas ali que eu tô tirando base e como tá a lateral dela, tá? Eu vou fazer esse corte assim. Deixa eu ver. Na verdade eu preciso primeiro cortar aqui, esse canto aqui. E esse canto aqui. Tá bom. Então mudo aqui para agora eu vou. Nossa, tá muito quente hoje. Vou usar essa esfera para tirar esse pedaço do cabelo aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais pra frente, tá? Pra não ficar muito fino. E vou tirar esse pedaço aqui. E o folder.
Vou dar um corte aqui. Deixa eu ver como tá aqui. Pronto. Basicamente o que eu preciso. E vou dar um bowling fold aqui. Aqui eu vou dar um sculpting nessas pontas aqui. Uma solta aqui. Sumir realmente com ela de vez. Vou dar um outro grupo aqui para tirar essas rebarbinhas que ficou aqui. Delete, close rows, de novo. Bom, então aqui eu já tenho a frente. O que eu vou fazer agora é fazer o corte desse cabelo com a cabeça. Então eu vou apagar essa pasta aqui que eu não vou usar mais. Vou salvar. Vou duplicar isso aqui. Em um deles eu vou colocar dentro de uma pasta. Vou puxar a cabeça que está junto com o corpo, tá? E vou dar um boolean desse cabelo na cabeça. Bom, aqui, veja que eu tô... o cabelo está topando na cabeça ali no rosto e está criando essa cova que eu não quero. Então eu vou deletar esse aqui, vou pegar o original, colocar o original lá dentro. Vou colocar o boolean para eu ver quem é que está mexendo aqui no que eu não quero. E vou separar. Veja que eu estou selecionando o cabelo, tá? Com o boolean ligado, eu vou separando ele aqui até que não esteja mais topando no rosto. Quando eu desligar o boolean aqui, eu vou conseguir enxergar agora, ele está normal ali, tá? Não está topando. Ó. Esse cabelo, ele vai ser encaixado assim. Ó. Na cabeça, tá? Ele vai vir encaixado assim. Aí agora eu tenho que ver quem não pode estar topando no rosto quando eu for encaixar. Eu vou separar aqui a cabeça só pra gente, porque a mão ali está me atrapalhando na visão. Eu não estou cortando, eu só estou separando aqui para ter uma visão melhor. Eu vou mudar aqui a cor do cabelo só para a gente enxergar aonde vai estar topando aqui o corte. Esses cortes aqui eles vão acontecer, tá? Veja que ainda está topando aqui. Então eu vou vir aqui e separar ele aqui. Aqui eu vou separar mais um pouco. Tá. Com a seta do gizmo na direção aonde eu vou fazer um encaixe, eu quero um encaixe assim. Eu vou vir aqui. Eu vou fazer um encaixe assim, tá? Deixa eu salvar aqui. Então o encaixe vai ser assim. Eu vou girar a seta do jeito que eu quero o encaixe. Agora eu vou ligar o boolean, vou ver onde está tocando ou não. E vou mover a seta. Veja que o cabelo vai topar na bochecha ali. Certo? Então eu vou vir aqui, desligar o boolean. E quem está tocando é essa parte aqui, ó. Eu vou separar mais um pouco ela. Vou ligar o boolean de novo. Vou em move e fazer o teste novamente. Veja que agora desse lado não topa mais. Agora eu vou fazer o teste do outro lado. E aqui, nesse lado, quem topa é o lado de cá. Ó,
Aqui, tá vendo? Vou desligar e é isso aqui. Só que essa parte aqui ela vai ser cortada quando eu for cortar isso aqui com o cabelo, ó. Então aqui pra mim já tá ok. Agora eu vou duplicar isso aqui, vou guardar aquela ali, ligar o boolean nessa e vou dar um inflate aqui pequeno. Isso é muito grande. Acho que é grande mais esse inflate aqui. E vou cortar aqui a cabeça. Então outro grupo. Não, fiz merda aqui, gente. Volta. Não posso dar o boolean com uma parte ali escondida, né? Pronto. Nossa, o cabelo tá tocando lá embaixo. Delete. Boolean folder. Essa parte eu posso apagar. Deixa eu só consertar esse cabelo aqui, que eu acho que na hora de mexer ali o move ele entortou aqui. Pronto. Então aqui eu já tenho um cabelo que encaixa na cabeça, mas esse cabelo não vai encaixar nesse cabelo, visto que ainda está tocando ali. Então vou criar aqui uma pasta do cabelo com o outro cabelo, o cabelo da frente com o cabelo de trás, e vou dar um boolean negativo do cabelo de trás no cabelo da frente. Que foi assim que foi cortada a cabeça ali. Vou duplicar, salvar ele aqui, para não danificar o que eu vou usar aqui no corte. Vou dar um inflate e vou dar um boolean folder. Nesse daqui eu vou fazer esse corte aqui que não precisa. Dar um outro grupo. E eu vou tirar aqui um pouco dessas rebarbinhas aqui. Vou apagar isso. E agora aqui eu vou só dando uma consertada nessa malha aqui para ficar um pouquinho mais reto. Eu gosto de deixar esse espaço
que é um espaço de segurança, que às vezes a impressora dá uma puxada, alguma coisa assim, e acaba não encaixando se eu não deixar esses espaços, tá? E são espaços bem pequenos, como ele vai ser impresso bem pequeno e fica bem atrás do cabelo, não tem problema. Bom, então aqui já está pronto o encaixe do cabelo na cabeça. Então eu tenho aqui esse cabelo aqui, que ele vai encaixar na cabeça assim. E eu tenho esse outro que vai encaixar assim. Por que ele vai ser encaixado assim e não assim? Porque depois que eu colocar esse aqui, ele vai ficar com esse espaço aqui meio que o cone. Então ele vai encaixar ali certinho. Eu não preciso nem de colocar um plug. Ele vai encaixar ali certinho. Eu não preciso de plug ali. Porque o próprio cabelo, essa própria parte aqui do cabelo, é quem vai fazer o papel do plug. Deixa eu só dar um... Não foi aqui para acabar com essa rebarba aqui que eu não gostei. Tá? Então o próprio cabelo é quem faz o papel de plug. Beleza? Então eu vou colocar um plug nessa parte aqui do cabelo. Para encaixar na cabeça ali só. Somente esse. Então eu vou vir aqui em brushes. E vou pegar aqui esse plug aqui. E vou pegar esse cônico aqui. Eu posso colocar tanto na cabeça aqui, ou no cabelo, tá? Vou colocar na cabeça aqui. New folder. Eu vou separar aqui da máscara. E vou dar um boolean no plug com a cabeça. Agora eu vou apagar esta cabeça. Essa daqui eu vou dar um alto grupo, tá? Então o grupo. No plug lá eu vou botar o cabelo. Vou ligar o boolean e vou dar um inflate. Aqui pequeno. Vou dar um boolean folder. E pronto. O encaixe do cabelo já está pronto. Então aqui eu tenho esse cabelo aqui, que vai encaixar aqui, olha lá, encaixando certinho, tá? Encaixou ali certinho. E tenho esse outro aqui, que vai encaixar aqui, depois de pintado. Então é isso. Esse é o corte de cabelo. Como eu faço para cortar, fazer o encaixe de cabelo nas impressões, tá? Agora eu vou fazer um corte aqui da cintura e só da cintura para cima e da cintura para baixo. Só que o que acontece? O corte do cabelo ele vai usar a cabeça, ele vai ser usado em todos os modelos, porque eu tenho aqui variáveis do modelo. Como eu tenho variáveis de modelo, o cabelo e a cabeça pode ser uma só. Mas veja que se eu cortar aqui, nesse pedaço aqui, vai ser um, aqui outro e aqui outro. E isso vocês vão ver no próximo vídeo. Esse vídeo agora foi só apenas o corte do cabelo para impressão e pintura. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero ter ajudado vocês. O vídeo ficou até bastante longo, mas é porque eu queria explicar o passo a passo de como eu faço esse corte do cabelo para impressão e pintura das suas figuras. Valeu, um abraço para todos. Fiquem com Deus. E o próximo vídeo de cortes vai estar aqui no card, aqui ou ali, eu sei. No YouTube quem decide, que eu não olho isso. E vou deixar nos cardzinhos aqui em cima, tá? Valeu, um abraço, cheiro, fique com Deus e até a próxima. Fui!